mas eu quero ajudar as pessoas que têm dificuldades em matemática. Dificuldade em matemática. E eu estou falando isso por quê? Porque hoje eu quero falar a respeito da minha experiência com concurso público. E o que eu estudei em concurso para passar em concurso público tem muito a ver com o estudo e a preparação para o Enem. E é por isso que eu vou falar isso aqui. Então vamos lá, olha só. Certa vez eu queria passar por um determinado concurso. A Receita Federal do Estado. Aí, eu falei besteira. A Receita Estadual do Rio de Janeiro. E aí, o que acontece? Eu tinha pouquíssimo tempo para estudar. Para ser mais exato, eu tinha 1 mês e meio. Eu não era totalmente cru, mas eu tinha muita dificuldade em várias matérias. E quando eu falo várias matérias, era um concurso que tinha 22 matérias que eram cobrados no nível de profundidade não tão superficial. E eu tinha 1 mês e meio para se preparar. E o que eu fiz nesse 1 mês e meio? Eu tinha percebido o seguinte, eu já tinha comprado vários cursos para estudar para esses concursos aí. Concursos para ser fiscal. Eu queria ser fiscal. E aí o que acontece? Todos esses concursos eles me jogavam uma quantidade absurda de teoria. E eu começava a assistir uma determinada aula lá. E ao final daquela aula, que eu anotava tudo, assistia às vezes em velocidade 2. O que acontece? Eu não lembrava de nada. Ou seja, eu ia ter que rever aquilo ali inúmeras vezes. E aí, sabe o que eu fiz? Eu tinha 1 mês e meio. Eu estudei só pelos exercícios. Estudar só por exercícios é sim uma estratégia extremamente eficiente para quem tem pouco tempo. Não tem jeito, não dá para fugir dessa realidade. E aí eu me dedicava só aos exercícios. E outra coisa que eu fazia também era o seguinte. Eu fazia sempre os mesmos exercícios. Pois é, pasmem. Eu fazia os mesmos exercícios. E uma outra coisa. Agora que vem o pulo. A cada semana, eu via toda a matéria que eu pretendia estudar. Porque logo no início, com 1 mês e meio, eu já sabia que eu não ia conseguir estudar tudo. Então, eu tive que fazer um trabalho de separar exatamente o que eu ia estudar. Se eu tivesse alguém para fazer isso para mim, seria muito mais fácil. E aí o que acontece? Eu separei toda a matéria. E essa matéria, basicamente, ela se resumia em exercícios. É mentira eu falar que eu só fiz exercícios. Por quê? Porque existia uma matéria, que é uma matéria de legislação, que era uma matéria que tinha um peso maior, uma quantidade bem maior de conteúdo. E, além disso, não tinha muitas questões para eu me basear. Então, para essa matéria especificamente, não teve jeito. Eu tive que ler toda a teoria. E realmente tive um desempenho muito bom nessa matéria para a prova. E aí fui estudando. A cada semana eu fazia todos os exercícios. Qual o intuito? Com que intuito eu fazia isso? Um único simples intuito. De não esquecer o que eu estava estudando. Não deixar que meu cérebro fizesse com que aquilo ali deixasse de ser importante. É isso que a gente faz com a revisão. Então, o fato de eu rever aquilo ali várias e várias vezes, se foram 1 mês e meio, então foram 5 semanas. Por 5 vezes eu revi o conteúdo que eu pretendia estudar para a prova. E aí? Você acha que eu passei? Não passei. Por que eu não passei? Porque eu deixei de estudar português. Olha só. Passei em todas as matérias que eu nunca tinha visto antes e deixei de passar em português porque eu achava que estava mandando bem. Conhece aquela historinha do coelho e da tartaruga? Pois é. Foi igual, brother. O coelhinho achou que ia ganhar a corrida fácil. Eu pensei, era essa a minha ideia de português. E o negócio foi tão esquisito que o que aconteceu foi o seguinte. Eu já sabia que as questões de interpretação de texto eu tinha que deixar para o final. Não se começa pelas questões de interpretação de texto num concurso desse gênero. No caso de português. E eu comecei. Por quê?
Eu não tô te dando dica para você fazer a prova de português. Eu estou falando o seguinte, que a estratégia conta muito, independente da prova que você vai fazer. Eu tive uma estratégia extremamente bem definida para estudar. E também deveria aplicar uma estratégia muito bem definida para fazer a prova. E eu errei na estratégia da prova. A estratégia passa a valer bem mais quanto menor o tempo de preparação você tem. Isso é óbvio. Pô, beleza, mas aí você está se perguntando, pô, vem esse cara maluco aí falar sobre concurso público e o que isso tem a ver com a minha prova de matemática no Enem? Meu amigo, foi o que eu falei no início. Não sei se o senhor ou a senhora escutaram. É o seguinte, a estratégia que eu utilizei pode ser sim utilizada no Enem. Que estratégia é essa? Primeiro, estudar somente por exercícios quando a prova está próxima. No caso agora, se você tem muita dificuldade no Enem, você tem dificuldade para entender matemática. Ou seja, se você tem dificuldade, você já demoraria um tempo maior do que umas outras pessoas, do que pessoas que não têm a mesma dificuldade. Ou seja, para você, nesse exato momento, o tempo pode ser curto. Então, se abraça nos exercícios. Essa é uma ideia que eu te dou. Isso foi o que eu utilizei. Eu tinha dificuldade naquele momento. E eu me abracei nos exercícios. E o que eu via de teoria era a teoria necessária para eu fazer esses exercícios. Explorando um pouco mais, a possibilidade de o exercício vir um pouquinho diferente. Isso é uma ideia.